Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Atos capítulo 3, começando pelo versículo 1 aqui, tá bom? Essa história aqui ela é muito conhecida e também ela é muito grande, né? É a parte aqui em que Pedro e João, eles curam, né? Um homem aleijado, um homem coxo de nascença ali. Essa história leva o capítulo 3 inteiro e a repercussão dessa história também vai para o capítulo 4 ali. Então a história é bem grande, eu vou dividir em algumas partes, então amanhã eu volto e continuo explicando essa mensagem aqui, tá bom? Hoje a gente vai entrar um pouquinho nela aqui. Vamos começar aqui o versículo 1 que diz assim, ó. Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. Então aqui, quando diz que eles subiram ao templo na hora da oração, aqui a hora nona, isso é 3 horas da tarde. Os judeus, eles tinham o costume de ir ao templo para orar pelo menos 3 vezes ao dia, tá bom? E essa é uma tradição que mesmo, né, Pedro e João, eles preservam essa tradição de ir ao templo orar, né? Então, veja que eles... E também todos os judeus que estavam fora, né, de Jerusalém, quando eles iam orar, eles se viravam para o lado onde ficava ali Jerusalém, né? A gente tem que se lembrar lá de Daniel, capítulo 6, que o próprio Daniel, quando ia orar, ele se virava para onde era a cidade de Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia. Então veja que era já uma tradição. E nós, né? Será que nós oramos também? Temos uma tradição de orar, né? Quantas vezes você ora por dia? Coloca aí, né? Como ponto fixo. Claro que nós devemos orar várias vezes ao dia, mas tem um momento que levanta, né? Eu acho que já está certo aí que você vai orar quando você se levanta. Quando vai dormir, tem os horários da refeição. Então, de praxe, assim, você ora quantas vezes por dia, né? Fora as outras que nós devemos orar, mas de praxe, assim, né? Na hora das alimentação, na hora de levantar, na hora de dormir. Então, é isso que acontece aqui entre os judeus. Eles têm no dia, três horários diferentes a qual eles vão no templo e oram. E se eles estão fora de Jerusalém, conforme eu mencionei aqui em Daniel, capítulo 6, versículo 10, menciona que ele se colocava, ó, três vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus. Então, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia a Deus, né? Ele se ajoelhava e se virava para o lado onde era Jerusalém e orava ali. Então é bem interessante isso aqui. Vamos lá, continuando aqui, né? Interessante que os apóstolos, mesmo tendo agora Jesus Cristo como seu Salvador, ainda assim eles preservam essa tradição de continuar orando ali, não tem problema nenhum com isso. Versículo 2 diz aqui, ó. E foi trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual cada dia colocava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Então era um local bem movimentado ali, inclusive no horário da oração, aqui às 3 horas da tarde. Então colocava-se ali um homem que era coxo, né, ele era aleijado para pedir esmola, né? Ou seja, esse homem ele nunca andou na vida dele, ele já nasceu com um problema nas pernas aqui, né? Aqui Lucas descrevendo o problema dele, fala dos tornozelos. Então era alguma coisa ali nos tornozelos dele, né? Nos arteiros ali, tá bom? Que era o problema. E ele nasceu assim, então ele nunca andou na vida dele. Então ele dependia de outras pessoas para todas as coisas. E já começa, né, o versículo dizendo isso, que outras pessoas tiveram que levar ele até a porta ali do templo, né, para ele pedir esmola. Então ele dependia ali dos outros, né? Outra coisa também, ele deveria ter muitos frustração na vida. Por exemplo, ele não era casado, né? Esse homem ele já tinha mais de 40 anos, ele não era casado, porque ele não tinha como sustentar a família, né? Então isso impedia ali de casar também, né? E continuando aqui, a cada dia colocavam ele na porta, ou seja, todo dia ele estava lá, né? E outra coisa, né? Ele não podia entrar no templo, porque ele tinha um defeito físico, e pela cultura da época, quem tinha defeitos físicos ali não entrava no templo, né? Eles acreditavam que era uma pessoa desfavorecida por Deus, tá bom? Então ele não entrava no templo. Vamos continuar aqui, versículo 3, né?
O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, né? Então, ele estava ali pedindo esmola, como todos os dias ele fazia, e quando ele viu Pedro e João entrando, né, passando ali, ele pediu também esmola ali, né? Pode ser que ele ergueu o braço, ficou com o braço estendido ali para receber alguma coisa, né? O fato é que ele pedia tanto, né? Ele já estava acostumado a saber que ele nem olhava nos olhos da pessoa, né? A gente vê aqui que Pedro ele fala, né? Fitando nos olhos, né? Ele fala, olhe para nós, ou seja, ele não estava olhando ali, né? E quando ele ouve essa palavra, olha para nós, imediatamente ele pensou, opa, ele vai dar uma boa esmola, né? A coisa vai ser boa agora aqui, né? Mas quando Pedro ele fala, né, fitando nos olhos, pedindo para olhar ali, é porque ele realmente estava com um olhar de compaixão, né, para aquele homem ali, né? Ele se compadeceu do que aquele homem estava passando ali naquele momento. O versículo 6 continua assim, ó. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro. Aqui já foi uma decepção para o homem, né? Porque ele esperava receber ali alguma coisa, né? Alguma esmola generosa, né? Já que Pedro disse para ele, olhe para nós, né? Então ele esperava, e aí Pedro já começa, né? Dizendo, eu não tenho prata nem ouro, né? Só que aqui Pedro ele continua a frase, né? Eu acho que não dá tempo do homem desanimar, não, mas Pedro ele continua a frase dizendo, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Essa parte aqui diz, mas o que tenho, isso te dou, é o que possuo. Também serve na tradução aqui o que possuo, né? Aqui nós sabemos que os apóstolos eles possuíam a autoridade do sacerdócio, tá bom? O que possuo te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda-te, né? Essa hora deve ter sido bem espantoso para esse homem aqui, né? Levanta e anda. Outra coisa interessante, que no capítulo anterior, o capítulo 2, é mencionado ali que os apóstolos e todos os que haviam entrado para a igreja, né? Eram 120 membros, depois aumentou ali já com a pregação de Pedro, batizou-se mais 3.000 pessoas. Então, e todos esses viviam uma lei chamada lei da consagração. E quando eles vendiam algo, eles depositavam seu dinheiro ao pés dos apóstolos, para eles cuidar dos necessitados e assim por diante. Então, veja que eles recebiam, né, mas Pedro e João, eles não pegavam aquelas coisas para enriquecer a si mesmo. Eles distribuíam aos outros. Tanto que a frase que Pedro usa aqui, ele fala, eu não tenho prata nem ouro. Então aquilo que era dado ali para servir ao próximo, realmente eles usavam para servir ao próximo. Eles não enriqueciam a si mesmo, né? Que também seria uma maneira fácil aqui deles pensar, eu recebi aqueles donativos, é só eu doar para esse homem aqui. Mas não é isso, eles queriam dar algo a mais para esse homem, mais do que a esmola, né? Então, a gente consegue ver isso aqui, né? Ele queria dar algo a mais. Esse algo a mais traria uma dignidade a mais a esse homem, né? Porque ele poderia ser autossuficiente na vida. Né? Se ele recebesse uma boa esmola ali naquele momento, né? Chegaria um tempo que acabaria essa esmola, esse dinheiro, e ele teria que pedir novamente. Agora, a autossuficiência, né, dele mesmo poder andar e buscar o os seus recursos para viver, isso não tem preço, né? Então, tanto Pedro, né, e João, eles quiseram dar algo a mais ali. Tudo isso pela vontade de Deus. A gente consegue ver aqui Deus no comando de todas as coisas aqui. Então ele diz, né, não tenho ouro nem prata, né? Não tenho prata nem ouro aqui, mas o que tenho eu te dou. E aí ele fala, né, ele dá a ordem de comando aqui, levanta-te e anda. Interessante, né, que um dos comentaristas fala assim que hoje em dia as igrejas não podem falar assim, não tenho prata nem ouro, né? Tem muitas igrejas chiques, grandes, né? Mas e a autoridade para dizer levanta-te e anda-te, né? Aí
é mais difícil, né? Então, Pedro naquela época, ele realmente disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eles tinham autoridade para curar ali as pessoas, né? Então, dando a voz de comando para que o homem levantar-se e andava, né? Acredito que o homem ficou atônito ali, sem saber o que fazer. Então, Pedro tem que ajudar ele aqui, ó, versículo 7. E tomando-o pela mão direita, levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. Esse artelhos aqui é como se fosse o calcanhar, né? Então, observa que aqui parece o olhar de um médico mesmo, como Lucas escrevendo, né? Que era naquela parte ali que estava com um problema e ele levanta, né? Encoraja, ele pega esse homem pela mão e levanta ele ali, e aí ele consegue se reerguer ali. Aqui o versículo 8. Saltando ele, pôs-se de pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, né? É interessante que ele não sai louvando a... Desde esse momento aqui, ele não vai se desgarrar aqui, né? De Pedro e João. Mas ele está louvando a quem? A Pedro e a João? Não, ele está louvando ao Senhor. Qual é o primeiro lugar que ele quer ir? No templo, né? Ele era proibido de entrar no templo justamente por causa do defeito físico ali, né? Do problema físico que ele tinha nas pernas. E agora ele entra no templo ali, né? Interessante aqui, nenhum de nós pode julgar, né? Ele está na frente do templo ali, começa a pular, saltar. Nenhum de nós pode julgar. Esse homem nunca andou na vida dele, mas agora ele foi curado. Imagina a alegria que ele... Aliás, esse salto, esses pulos aqui mostra a alegria e energia que ele estava, a felicidade que ele estava em ter sido curado, né? Outra observação é que a cura foi completa, né? Porque não precisou nem de fisioterapia, né? Uma pessoa, se você coloca o braço em uma posição e você não mexe muito tempo, né, o braço vai atrofiando. Imagina as pernas daquele homem que ele nunca andou, como estava atrofiado. E nessa cura, ele começou a andar imediatamente, nem precisou de fisioterapia, né? Ele foi curado instantaneamente. E hoje em dia, será que existe essas curas, né? Será que as pessoas têm esse poder de fazer esse milagre? Bom, gostaria de compartilhar um milagre com vocês sobre uma moça, né? Ela nasceu também com o pé virado, né? Para quem conhece aí tem no folclore brasileiro aí o curupira, né? O curupira ele nasceu, ele tem as pernas invertidas para trás, né? Essa moça quando nasceu, ela tinha os pés dela virados, né? Ela tinha um defeito nas pernas e os médicos, né? Quando ela nasceu, disse para ela que disse para ela não, que ela era bebezinho, disse para a família que não andaria, que não teria como ela andar, né? Que ela não poderia andar porque ela nasceu ali com a parte dos pés deformada, tá bom? E aí foi dito isso ali para a família. Mas o avô dela, membro da igreja, ele tinha a autoridade do sacerdócio. E quando ele foi visitar ela no hospital, né, ele deu uma bênção nessa criança, né? E, vou falar o nome da criança, né? É Emanuele, né? Ela é a esposa do meu bispo. Ela nasceu com esse problema nas pernas e ela não poderia andar, né? Então, ainda quando bebezinha, o vô dela, quando foi visitar ela no hospital, ele colocou as mãos dele sobre as pernas dela e deu uma bênção nela pela autoridade do sacerdócio. E quando ele tirou a mão, as pernas delas estavam perfeitas. Foi um milagre que aconteceu ali. Então, milagres existem tanto naquela época como em nossa época também, tá bom? Vamos continuar aqui o versículo 9 em diante, né? Então todo o povo vendo esse milagre, né, se maravilhou, porque todo mundo conhecia esse homem. Ele estava ali pedindo esmola há 40 anos, né? Ele tinha 40 anos. Vou continuar aqui, ó, versículo 9. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, que era aquele que se assentava e pedia esmola à porta da formosa do templo, e ficavam cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Então todo mundo conhecia ele, falou, nossa, não é aquele que pedia esmola, né? E agora ele estava andando, todo mundo ficaram pasmado ali. E apegando-se
coxo, né, ou seja, o ex-coxo, né, o ex-aleijado, né, apegando-se ao que foi curado, ele se apegou a Pedro e João. E todo o povo correu atônito e junto deles até o portíbulo de Salomão, né, pórtico de Salomão. E a gratidão do homem aqui era evidente, né? Ele se apegou muito aqui a Pedro e João, ele tinha gratidão por eles, mas note que ele louvava a Deus, né? E também o próprio Pedro, ele vai direcionar o milagre, não que ele fez, mas ele direciona para Deus, né? A gente vê aqui, ó, versículo 12. Pedro, vendo isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se de nós próprios pudéssemos, ou nossa santidade, fizéssemos esse andar, né? Então ele está falando, olha, não é pela nossa santidade que a gente está... Por que vocês estão atônitos olhando para nós? Não é pela nossa dignidade, não é por isso que esse homem está andando. E aí ele revela aqui por que esse homem, ele conseguiu andar, né? Qual foi o milagre, né? Ele diz aqui, ele associa já ao Velho Testamento, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso pai, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos e negaste quando ele julgava que devia ser solto. Aqui Pedro está sendo bem duro também com eles, né? Ele falou, olha, este homem aqui que está diante de vocês, que foi curado, né, pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, esse, né, trouxe o seu filho Jesus Cristo. E o próprio Pilatos julgou que ele deveria ser solto, né, quando ele disse, não vejo nele crime algum, né, mas o povo não escolheu ele para ser solto, né. Pedro, ele é bem duro aqui, ó, versículo 14 em diante. Mas vós negaste o santo e o justo, ou seja, negaram Jesus Cristo. E pediste que vos soltasse um homicida. Quem era o homicida lá, o assassino? Era Barrabás. Então eles escolheram deixar um assassino solto, ao escolherem, ao invés de pedirem para soltar Jesus, que era um homem justo. Então ele faz esse contraste aqui. Eu vou ler só o versículo 16 aqui, que a mensagem já ficou grande. Aí amanhã nós voltamos na repercussão dessa mensagem aqui, né? Ele diz aqui no versículo 16: E pela fé no seu nome fortaleceu a este que vestes e conheceis. A fé que vem, que ele deu. Este está perfeita saúde na presença de todos vós. Então ele fala, é pelo nome de Jesus, é em nome deste que este agora se encontra ação perante vocês aqui, aos olhos de todos vocês, que vocês conheciam ele e agora ele está curado. É em nome de Jesus, né? Também a gente tem que observar o tempo da cura, né? Esse homem aqui, ele era colocado no templo diariamente ali para pedir esmola. Quantas vezes, né? A gente já viu aqui que era uma tradição, quantas vezes Pedro e João passaram por esse homem e nunca o curaram, né? Até Jesus, que realizou muitos milagres ali no templo, quantas vezes Jesus Cristo deve ter passado próximo ali e ainda não havia sido chegada a hora desse homem ser curado. Mas agora chegou o momento, e aí então ele recebe essa bênção e ele é curado. É essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que tem o momento certo, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Quando é o momento de nos dar alívio, quando nós podemos aprender por meio de nossas aflições. Sei que esse era o momento desse homem aqui, né? O milagre que acontece fisicamente nesse homem também vai repercutir na bênção de outras pessoas que vão adentrar no evangelho, que a gente vai compartilhar amanhã, tá bom? Então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.